Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio. Eu não tenho certeza, eu estou só a gravar vários episódios, sinceramente. Estou a aproveitar que não está muito barulho em casa, porque eu estou na casa do meu namorado e a família dele é uma família muito agitada. Isto, na verdade, está a ser um pré-episódio e então vou estar a fazer a minha maquilhagem com vocês e a responder a algumas perguntas. Bom, primeiro, dar um contexto. Eu estou no Rio Grande do Sul, em Imbé, que é praia, no Brasil. Estamos em dezembro, então está um calor absurdo. A sorte é que o quarto do meu namorado, eu estou-me a sentir tão irritante de estar sempre a dizer meu namorado, mas é que eu acho que ele não vai querer que eu diga o nome dele. Mas o podcast é meu, eu digo o que eu quiser, pronto. O quarto do Filipe tem tipo ar-condicionado. Isso é a minha sorte, porque senão eu já teria falecido. E para o episódio que eu vou gravar a seguir, um episódio só sobre manifestação e desconstruir um pouco o que é manifestação e como manifestação não é visualizar e desejar coisas ou querer muito algo, é ciência. Nós manifestamos a todo momento, então mais vale estarmos conscientes daquilo que estamos a manifestar. E portanto nós não atraímos aquilo que queremos ou aquilo que sonhamos, nós atraímos aquilo que acreditamos inconscientemente merecer. E portanto manifestação não é sobre visualizar, é sobre desconstruir o teu inconsciente de forma a reformular aquilo que acreditas sobre ti, sobre o teu ambiente, sobre os outros. Vou aproveitar este episódio, que talvez vai ser o primeiro a sair, para responder algumas perguntinhas sobre o podcast especificamente, sobre mim. Eu vou decorrer bastante sobre vários assuntos. Bom, quanto a estes primeiros episódios, luz, cenário, esse tipo de coisas, eu tentei, ok? Eu tentei. Eu vou ver como é que eu me sinto, mesmo que eu não goste ou que não esteja exatamente como eu quero, eu vou publicar as coisas porque nunca nada está perfeito. Vocês não podem esperar pelo menos perfeito para começar as coisas. Vocês têm que fazer as coisas acontecer e as coisas vão melhorando com o tempo. É assim que isto funciona. Toda a gente erra, eu provavelmente vou errar muito. Se tu que estás a ver isto me conheces há algum tempo ou já fizeste parte da minha vida em algum momento da minha vida, isto pode não ser surpreendente para ti, porque ou eu comentei contigo que queria ter este projeto, eu já falo em ter um podcast há anos e eu nunca tive coragem de começar. Não sei se eu diria coragem, mas sim, nunca comecei. Nunca entendi muito bem o propósito do projeto, nunca tinha entendido bem por onde é que eu queria ir, que nicho aprofundar, como falar. Isso também é outra coisa. Eu vivi em 3 países diferentes. Já tive vários grupos de amizades diferentes. E depois, sem contar com a família e família de outras pessoas. E eu acho que é normal que nós acabamos por criar uma personalidade muito diferente ao longo do tempo e dependendo das pessoas com quem estamos. Então é estranho para mim, eu estar a falar para uma câmara e não saber quem é que está do outro lado, porque eu não me posso adaptar a quem está do outro lado. Ou seja, eu estou a falar com qualquer pessoa. Posso estar a falar com uma amiga minha de Moçambique, posso estar a falar com a minha mãe, olá mãe, posso estar a falar com o meu namorado e eu sinto que eu acabo por ser uma pessoa um pouquinho diferente para cada pessoa e isto é um pouco assustador e deixa-me um pouquinho insegura eu não ter a capacidade de me adaptar a ninguém porque é isto para toda a gente. E isso metia-me muita confusão e deixava-me muito insegura, até porque houve uma altura da minha vida em que eu me adaptava muito às pessoas com quem eu estava. Eu preocupava-me muito mais em agradar os outros do que em ser eu mesma e foi algo que eu trabalhei, isto mais na adolescência, quando eu tinha 15, 16 anos. Era um mecanismo de defesa e funcionou bastante bem durante muito tempo, mas deixou de ser útil e, bom, estou à procura de me alinhar mais com os meus princípios e valores e com aquilo que eu acho certo do que com aquilo que acho que vai deixar os outros confortáveis e bem. E este podcast é um reflexo disso. Sinto que eu desconstruí muitas coisas ao longo dos anos e passei por algumas situações que acredito que possam ser bastante comuns. E eu queria partilhar um pouco da minha história de como ultrapassei certas coisas e as dicas que eu tenho para quem possa estar a passar por algo que eu já passei ou possa querer ter uma visão diferente sobre o mundo e sobre si mesma e esteja à procura de uma voz que a motive, que a ajude a desconstruir crenças limitantes, que a ajude a acreditar
acreditar em si. Eu quero ser esta voz, quero partilhar a minha visão, quero recomendar conteúdo que eu acho importante, que eu acho valioso, quero facilitar. Como eu ainda não contei a ninguém sobre este podcast, eu não pude perguntar a ninguém, tipo, perguntas que queriam que eu respondesse, e portanto ele mandou-me algumas perguntas que ele acha que sejam importantes responder em primeiro lugar, e são perguntas sobre o podcast e sobre mim, basicamente. Primeiro eu vou passar umas toalhitas porque eu acabei de lavar a cara, mas eu já estou a suar. O que é o Pessoalmente? O Pessoalmente é um podcast onde eu pretendo criar uma conexão com pessoas que estão alinhadas com a minha visão e com o meu propósito. Pretendo dar-vos ferramentas, opiniões, visões e experiências pessoais sobre temas que eu acho pertinentes e importantes. Porque é que este podcast existe? Nas alturas mais difíceis da minha vida, onde eu consegui ir buscar mais ajuda foi à internet, redes sociais, a pessoas que publicavam sobre certos temas, o que diziam, o amor com que diziam, salvou-me de muitas situações negativas. Eu vivi 7 anos com um transtorno alimentar. Durante esses 7 anos eu acreditei mesmo que eu não ia sair dessa prisão que é um transtorno alimentar. E eu estou completamente superada, completamente recuperada, e eu quero fazer a diferença nesse sentido para alguém. Sinto que devo a Deus, porque quando foi a minha vez também estava lá alguém para mim. Eu quero ser esse alguém para outra pessoa. Acabei de perceber que não estou a fazer maquilhagem nenhuma, portanto é melhor começar, porque era esse o objetivo. Para quem é este podcast? O Pessoalmente é um podcast para pessoas que estão constantemente à procura de serem a sua melhor versão, para pessoas que são esforçadas, são determinadas, elas procuram sempre evoluir e aprender com as lições da vida. É para pessoas sensíveis, é para pessoas que querem melhorar, procuram uma amiga, procuram uma voz de motivação que lhes diga que elas conseguem, porque tu consegues. Acho que se clicaste em algum dos meus vídeos ou dos meus episódios e te interessaste pelo tema, é porque és alguém que tem o propósito alinhado com o meu e está aqui à procura de evoluir e de ser a sua melhor versão. E eu quero te ajudar a conquistares essa tua melhor versão. O que não é o Pessoalmente. Uau, ok. O que não é o Pessoalmente. O Pessoalmente não é um espaço de julgamento. O meu podcast não é feito para julgar ninguém, independentemente do estado ou do lugar em que essa pessoa está na vida. Não é um lugar onde presumo os vossos sonhos e presumo que aquilo que vocês querem para a vossa vida é necessariamente aquilo que a sociedade pede, porque não é o que eu quero para a minha. O Pessoalmente não é um lugar de ódio, não é um lugar de crítica, é um lugar de olharem para vocês mesmas com amor, com esperança, carinho. O que é que tu pessoalmente valorizas? Uau, o Filipe fez boas perguntas. Eu valorizo Deus acima de qualquer coisa. Acho que foi uma coisa que mudou completamente a minha vida. Encontrar Deus, agir sempre com Ele em conta e com as suas vontades em conta. Perguntar-lhe tudo, pedir-lhe ajuda, agradecer-lhe por tudo. Tu, por exemplo, não escolheste nascer. Deus deu-te tudo, Deus deu-te a vida. A base de tudo foi-te dada. E tendo em conta que tu poderias não ter nada, acho que há sempre alguma coisa para agradecer naquilo que tu tens. E enfim, acho que tens alguma coisa que tu queres, pede a Deus. Se estás feliz com alguma coisa, agradece-lhe. Se estás triste com alguma coisa, desabafa com Ele. Ele tem todas as respostas e Ele vai-te dar tudo aquilo que tu precisas. Não aquilo que tu queres, aquilo que tu precisas. Muito importante esclarecer isso também. Próxima pergunta. Qual é o objetivo do Pessoalmente? Acho que já respondi. Ajudar qualquer pessoa que esteja a passar por situações que eu já passei ou parecidas com as que eu passei, a ultrapassá-las e experienciá-las da forma mais positiva possível e de forma a evoluir e tornar-se a sua melhor versão. O meu objetivo é também ajudar-te a conquistar os teus objetivos e a teres a vida que tu desejas. No que o Pessoalmente acredita? O Pessoalmente acredita que tudo é possível. O Pessoalmente acredita que o mundo não é justo e que a forma mais positiva e saudável de lidar é fazer a nossa parte para o tornar um lugar melhor. E se isso significa primeiro trabalhares em ti, eu apoio 100%, porque o mundo é feito de eus. Acho completamente compreensível durante uma fase da jornada de evolução termos que nos focar um pouquinho mais em nós e na nossa
integridade e na nossa identidade, porque nós não conseguimos ajudar os outros se não tivermos uma boa base. E acho que é uma coisa que se equilibra. Dá para estares a trabalhar em ti e a ajudar os outros ao mesmo tempo. É o que eu estou a fazer neste momento. O pessoalmente acredita em ti, acredita nos teus sonhos, acredita nas tuas vontades, e eu acho que felicidade não provém de dinheiro. Acho, claro, que é uma injustiça haverem pessoas que não têm dinheiro suficiente para o básico, para comerem, para viverem bem e sem ansiedades ou transtornos mentais, porque é impossível viver com saúde mental em dia se estamos constantemente num modo de sobrevivência. E o meu coração pesa ao pensar nessas pessoas, mas o melhor para a nossa saúde mental e para nós mesmos é acreditarmos que existe uma forma de melhorar, existe uma forma de tornar a nossa vida melhor e de ver o positivo. E eu prefiro ver o positivo. Como é que eu pessoalmente quero que as pessoas se sintam ao ouvir? Eu quero que as pessoas, ao ouvirem este podcast, sintam que tudo é possível. Sintam que não há limitações. Sintam que são capazes, que o passado não as define, que elas têm que ter orgulho de onde vieram, que elas têm que honrar quem foram, perdoar quem foram, aceitar quem são, agradecer por quem são e acreditar que a versão que elas imaginam na cabeça delas no futuro é possível e está a chamar por elas e existe. Está só a algumas atitudes e algumas mudanças de mentalidade, de distância. O que torna pessoalmente diferente. Eu estava com uma base aqui. Há tipo, meu Deus. Eu realmente não estou a ver nada. Tenho tipo 500 luzes a apontar para mim. O que é que torna o pessoalmente diferente? Hoje em dia existe muito aquela insegurança enquanto criadores de conteúdo quanto à quantidade de conteúdo que já existe disponível. E é muito fácil acreditarmos, tipo, já está tudo publicado, já está tudo dito, mas tu tens uma forma única de dizer e de expressar as coisas. Tu tens uma visão, uma perspectiva, uma experiência de vida diferente de toda a gente. E, portanto, a forma como tu dizes as coisas vai ser diferente da forma como toda a gente diz. Então, mesmo que já 500 mil pessoas, milhares de milhões de pessoas tenham falado sobre um assunto, ninguém nunca falou exatamente como tu falas. Ninguém nunca experienciou as coisas como tu experienciaste. Ninguém nunca vai ter exatamente a mesma perspectiva que tu. Vale sempre a pena arriscar se isso significa que tu podes ajudar alguém. Este podcast é especial porque é uma visão diferente, é uma visão talvez mais próxima de pessoas mais parecidas comigo e, portanto, que se identifiquem mais comigo ou que tenham uma realidade completamente diferente e pode ajudá-las a, de alguma forma, inspirarem-se ou a porem em causa as suas crenças ou até olharem para os meus vídeos, para os meus episódios e dizerem não acredito mesmo nada disto. E isso enriquecer a sua própria vivência de alguma forma, acho que é diferente porque é mais uma forma diferente de ver as coisas. Pronto, e é isto. Espero que isto tenha sido esclarecedor, que vos tenha feito ter mais ou menos uma noção daquilo que eu pretendo com este podcast e que se gostaram da proposta, inscrevam-se ou vão-me seguir no Insta para verem quando é que eu vou publicar mais episódios. E é isso. Espero ver-vos aqui novamente em algum momento, se fizer sentido para vocês. Espero que isto vos tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar mensagem. Beijo.